Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins, Agência Teodora e IG Piscinas. Fala galera de Rio Preto e região, como a gente já anunciou aí nas nossas redes para quem nos acompanha, esse mês especificamente a gente vai falar de cultura aqui no Rio Preto Cast, não é não, Leandrinho? Exatamente, seja muito bem-vindo você aí que está sempre nos acompanhando e você também que de vez em quando ou é a primeira vez que esteja aqui, também seja muito bem-vindo. Vamos falar de cultura, afinal a cidade de São José do Rio Preto respira cultura este mês. Exatamente, e aí já deixar aquele lembrete, né? Se você nos segue, se você acompanhe o episódio que vai sair, né, os episódios que vão sair aí nos nossos canais. Mas se você ainda não nos segue, acompanhe a gente através das plataformas de áudio, né? Se você gosta de ouvir podcast, a gente está lá no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, né? A gente também está no YouTube, então já senta o dedinho aí, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, faça os comentários, a gente está sempre aí para responder para vocês, não é, Leandro? Exatamente. Então você não tem como você falar que não encontra o Rio Preto Cast aí nos seus canais de rede social, enfim, tudo mais. Exatamente. Antes de mais nada, Leandro, bonita a sua camisa, meu. Viu? É verdade, né? Primeiro episódio com o novo uniforme. Primeiro episódio com o novo uniforme, Verdade. Exatamente. Vocês viram, inclusive, eu fui com ele na Festa das Nações para divulgar, foi super legal, inclusive. Se você quiser, estamos vendendo nossas camisetas também, né? Para quem quiser adquirir essas camisetas. E tem essa e mais um outro modelo, mas gostei bastante, ficou bom, né? Ficou muito bom, cara. No próximo episódio a gente mostra aí outro modelo que a gente tem. É verdade, é verdade. E diz aí, Leandro, o que é que a gente tem preparado para hoje aqui no Rio Preto Cast? Esse episódio aqui está sensacional. Inclusive, antes da gente começar, já tive muitas histórias aqui, né? Exato. Eu tô até pensando aqui nos próximos, assim, da gente abrir uma live de bastidor só para quem não assistiu o episódio e ir acompanhando as conversas em off que a gente tem por aqui. Nossa, é verdade. Tem muita história legal, né? Muita história legal. Estamos aqui hoje com Pedro Ganga, ele é secretário de Cultura aqui de São José do Rio Preto, professor de Educação Artística e pedagogo, integrante do corpo docente do SENAC, ministrou aula no SESI, até comentou aqui também no SENAC por 7 anos, em escola pública, as cooperativas de ensino e desde os anos 70 no movimento cultural rio-pretense. Seja muito bem-vindo, Pedro Ganga. Eu que agradeço o convite aí para esse momento muito oportuno, né? Mês de julho, férias, todo mundo aí esperando festival, que já tem uma tradição na cidade, tem um nome nacional aí fora do país, né? E um prazer em conhecer, né? Você, Leandro, você me recebeu aqui de maneira bastante efervescente, né? E a gente está conversando com muito prazer com vocês. Eu estou à disposição para vocês perguntar o que vocês quiserem, sem nenhuma mentira, sem nenhuma invenção, só coisas reais daquilo que eu vivi, pelo menos. A cultura de Rio Preto, ela é efervescente por muitos nomes, né? Desde o tempo de Dinorá do Vale, Humberto Sinibaldi, José Eduardo Vendramini, Carlos Gardim, Nelson Castro e tantos outros, né? Lilian Sarquis, Rossi, Luiz Carlos Rossi, são nomes que todos foram meus companheiros, J.C. Serrone, todos começaram aqui na Casa de Cultura. A Casa de Cultura é um celeiro dessa música. Eu entrei nessa barca naquele momento, onde a gente começou a gostar de teatro, das artes cênicas especialmente. Hoje eu sou um cara que estou transitando por várias áreas, mas eu vim do teatro. Tá, que bacana. É até bom pra gente começar mesmo, né? Como surgiu esse gosto pela cultura, pelo teatro, né? Assim, na sua vida. Antes do teatro em Rio Preto, eu também tive uma vivência com gente de circo. A minha família emprestava o relógio de energia elétrica para o circo que armava no terreno vizinho. E aí eu conhecia todo mundo, os trapezistas. Já ganhava aquele ingresso? Não, eu participei, inclusive, como menino, entrando em cena nas matinês, daqueles personagens todos. Fazia parte do espetáculo mesmo. Então aí eu peguei gosto ali, né? Mas claro que eles ficavam um mês e meio, e depois iam embora, até vir um outro circo. Isso não foi por muito tempo. Acho que eu tive
o prazer de estar com 3 circos, o Circo Teatro Alhambra, o Circo Brasil e o Circo do Piquito, que o Piquito, acho que ele mora até hoje, mora ainda aqui em Polônia, está com um senhor de muita idade. Então eu conheci esse palhaço Piquito, que foi da minha infância, né? O palhaço Biriba, que foi do Circo Teatro Alhambra, né? E a gente, com isso, passou, acho, que coisa bacana, né? Aí fazia cirquinho em casa para os amigos assistir. Fazia um cirquinho no fundo do quintal e eles pagavam o ingresso com um palito de fósforo. 3 palitos de fósforo era o ingresso. É a brincadeira de ter bilheteria e tal, né? Então é ali que começou, mas depois, já na fase de ginasial, né, em Rio Preto, a gente conheceu um pouco mais de perto o Festival Nacional. Que bacana. Eu tenho uma pergunta, assim, bem simples para começar, né, a minha rodada de perguntas. Para você, o que é cultura? Olha, todos nós, cada um de nós temos a nossa cultura desde do berço, né? Então o indivíduo está lá na barriga da mamãe, com o pai ali, né? E aquela criança está se desenvolvendo. E ele está recebendo mensagens deste casal, né? Dessa mãe primeiro, porque está lá na... Então ali já começa a fazer, a construir um jeito de ser, né? Então o jeito de ser das pessoas é uma coisa cultural, né? Por que a gente viaja, né? Por que a gente sai da nossa cidade e vai fazer uma viagem de vez em quando, né? Porque você vai conhecer outras culturas, outros jeitos de serem, né? E isso é muito bacana, você começa a comparar, nossa, a gente é assim e lá eles são diferentes, e isso aqui eu não pensava que existia. Então a cultura, ela é o que determina a nossa existência, né? Por isso que fala assim, o cidadão, às vezes está errado, o cidadão tem cultura, todo mundo tem cultura, porque meus pais que foram da roça, eles davam aula de como é que se plantava o café, como é que se cultivava o cafezal, né? Por isso que a palavra a agricultura tem a palavra cultura também, né? Então o jeito de ser de cada um é o que nos representa como ser humano no dia a dia. Agora, aí tem artistas que nasceu na roça, né? Por exemplo, Juscelino Soares, que é até companheiro na Secretaria de Cultura, que hoje está na Casa de Cultura. O Juscelino nasceu na roça e começou a frequentar a Casa de Cultura junto comigo, que tinha vindo de uma família que também de roceiro, né? De pessoas que foram plantadores de café na região de Rio Preto. Então, nós nos encontramos lá na Casa de Cultura, Adinarado do Vale, diretor, abriu espaço para todo mundo e começamos a conviver. O Juscelino, no ateliê que a Casa de Cultura tinha naquela época. Tinha uma sala na Casa de Cultura, hoje é uma sala de dança, que tinha um ateliê de arte. Nós mantemos um ateliê também numa outra sala agora. O Juscelino começou a conviver com quem? Com Leopoldo Miceli, que era um artista da época, que faleceu, com o J.C. Serrone, que hoje é um dos maiores cenógrafos do Brasil, né? Que tem sala na Bienal de Praga de cenografia, o Serrone. Rio Pretense, que é irmão do Vicente Serrone, daqui de Rio Preto, entendeu? Aí você tinha ali o João Donda, tudo artistas rio-pretenses que experimentavam, e eles acabavam depois, a gente passava na mão deles para eles fazerem nossos cenários, desenhar cenários, ajudar a construir cenários, essa sinergia, transitando, né, as artes plásticas, as artes visuais com o pessoal de teatro, da música, da dança. Então você vê, nós viemos da roça, né, e a gente foi para o meio das artes. O Silva, em Rio Preto, o grande José Antônio da Silva, nasceu em Salles de Oliveira, no começo a família toda de roceiros. Hoje ele é um dos artistas primitivistas, tem obras no mundo inteiro, famoso, virou referência lá no MASP, na Paulista, lá no MASP, entendeu? A última exposição, penúltima do MASP, a capa do cartaz era obra do Silva. Então você vê como que tudo é cultura, cada um... Agora, até o cara que faz coisa errada, ele também adquiriu uma cultura das coisas erradas, né? Mas é evidente que a gente hoje, com a evolução, né, e com os grandes artistas que hoje na escola estudam, né, você estuda aí os pensadores, os artistas da pintura, né,
o pessoal do teatro do tempo da Grécia Antiga, né? Aqueles grandes teatros, aquelas arenas fantásticas. Tudo, olha, isso há tantos séculos atrás, nós tínhamos todo mundo produzindo arte, cada um nas suas áreas. Então, acho que cultura é uma coisa muito, muito ampla, né? E você pode ver ela com vários olhares e adquirir conhecimento através das culturas dos países, das pessoas, das cidades, né? E Pedro, muito legal essa questão, esse olhar que você trouxe mesmo da cultura, né? E quando a gente olha para a Secretaria de Cultura, qual que é o papel dela dentro de uma cidade como São José do Rio Preto? O principal papel dela é fomentar a cultura, né? Então, por isso que nós temos 2 projetos, né, na Secretaria de Cultura que para nós são os principais. Um deles são os núcleos municipais de artes. Então, eu contei para você que graças a um circo que se instalou do lado da minha casa, eu comecei a me encantar pelas artes cênicas, né? Então, quando você coloca numa cidade, e desde 2001 nós temos os núcleos municipais de artes, e antes disso, de Inorá do Vale fazia na Casa de Cultura a Escola Infanto-Juvenil de Artes. Então eu sou desse tempo, né? E depois o prefeito Wilson Romano Calil, quando acabou, alguns governos não manteve essa escola de arte juvenil da Casa de Cultura, o governo Wilson Romano Calil construiu o Castelinho do Bosque, que tem até hoje, virou uma escola de artes para criança. Revelou muita gente para o teatro, para a música e para as artes plásticas. E depois o Castelinho virou uma escola normal, um parque infantil normal, não tem um professor de teatro, de dança, de música. Eu fui professor do Castelo do Bosque de teatro. Eu e Marley Cunha, que hoje mora em Costa Rica, no Mato Grosso. Ele dava aula de teatro à tarde, eu dava de manhã. Mas tinha professora de música, professora de artes plásticas também. Então, o Núcleo de Artes, para mim, ele é o grande projeto que todo mundo que está hoje nessas grandes companhias da cidade, hoje nós temos mais de 25, 30 companhias teatrais, é alimentado por os grupos para a disciplina de artes cênicas que nós temos lá. Ela não é de formação, assim, faculdade, mas ela estimula o início. Depois tem um mais avançado. Daqui a pouco ele está num grupo de teatro, já fazendo teatro. Muitas dessas pessoas que estão aí hoje, que têm nome na cidade, vieram dos núcleos de arte. Nós temos aula de música, pintura, nós temos aula de literatura, nós temos, na área de pintura, nós temos desenho de observação, pintura de tela, né? Então, tudo tem aula de piano, de música. Nós temos um núcleo em Rio Preto especializado em música, que é lá no bairro Soraya, Jardim Soraya. Lá era uma escola e eu negociei na época com a minha colega Duda, que era secretária. Ela deixou para mim aquele prédio. Hoje tem aula de manhã, à tarde e à noite, de segunda a sexta-feira, só de música, todos os instrumentos. Se quiser fazer bateria, tem lá, sopro, tem todos, piano, você tem violão, viola caipira, tem senhores de idade junto com os jovens fazendo aula de viola caipira. Então, hoje nós temos um núcleo especializado em música. Tem música na Casa de Cultura? Tem também, mas lá é mais especializado em artes cênicas, né, e dança, e pintura, entendeu? Tem no Teatro Nelson Castro, tem no Jardim, no bairro Eldorado, que é o Núcleo Santa Cecília, e nós estamos querendo ampliar isso com mais recursos, vamos ampliar para 10 regiões. Então, hoje nós temos 2.000 alunos, em média, tendo aulas gratuitamente dessas áreas todas artísticas aí. Gera 20 empregos para gente de teatro, de música, de dança, de pintura na cidade. Então, para mim, a Secretaria de Cultura tem primeira obrigação do fomento. Esse é um projeto fundamental que alimenta muitos artistas que estão por aí no Brasil, começaram por esse projeto. E o outro é o Prêmio Nelson Seixas, que é um prêmio de fomento. O Nelson Seixas, esses meninos que começam depois, daqui a pouco, eles estão escrevendo o projeto no Nelson Seixas. E tem todas as áreas. Se ele é da área de música, ele põe na área de música. Se ele é da área de teatro, na área de dança, são várias áreas. Então, o Prêmio Nelson Seixas, ano a ano a gente aumenta um pouquinho o valor dele. Agora estamos quase no momento agora de revelar os vencedores desse ano. Ele está meio pandêmico ainda, né? Porque ele tem as suas áreas, tem prêmio de música, prêmio de teatro. Agora ele está meio pandêmico e a gente então deu ouvindo pelo Conselho de Cultura. Então esses 2 projetos é projeto de fomento. E o FIT? O FIT
é um evento que começou há 60 nos anos 69, então tem mais de 50 anos. No FIT, muita gente da escola de arte, né? Agora dos núcleos de arte, já estão no FIT participando quando são selecionados, tudo. Então, para mim, o dinheiro tem que ser muito grande, cada vez mais, para o fomento. Essa é a função principal. O evento é bacana, porque o evento projeta a cidade, projeta o artista, traz gente de fora para mostrar o que eles estão fazendo, e aí acontece o intercâmbio. Os nossos artistas que estão aqui nos núcleos de artes, eles são os primeiros que vão para a fila comprar ingresso do FIT, porque eles querem ver mais coisas inusitadas, diferentes, né? Então, por isso que os dois projetos, o Nelson Seixas e os núcleos de arte, são fundamentais. Eles alimentam o FIT depois, sendo público, e com certeza, se ele não ficar para o teatro ou para a dança ou a música, ele já não vai ser mais um ser humano que não tem capacidade de fazer uma leitura de uma pintura, de uma tela, de um filme, né? Tem o setor de audiovisual, ele vai conseguir, com certeza, desfrutar mais das obras de arte que os artistas do Brasil, e os artistas do passado, né? Quando ele vai estudar uma obra de Portinari, uma obra de qualquer artista de qualquer área, né? Tá bom? Bacana. Pedro, deixa eu aproveitar o gancho, então, e já te perguntar, né, para quem está nos assistindo, como que as pessoas podem procurar esses núcleos, se inscrever nessas aulas e sei lá, colocar seus filhos ou eles mesmos, né, que tiverem interesse de fazer uma aula de viola caipira, como você falou, que tem pessoas de todas as idades, né? Onde que as pessoas devem ir para poder se inscrever nesses cursos oferecidos pelos núcleos de cultura? Os núcleos de artes, eles estão abertos nesse momento, não sei quanto tempo que vocês vão deixar, né? Mês de julho, em junho, nós fizemos a rematrícula. O que é a rematrícula? Você está num curso iniciante de teatro e você está gostando. Aí a gente pergunta para você, vai começar a rematrícula. Se você está gostando, você pode rematricular no curso de teatro para fazer o segundo semestre. Se você não gostou de teatro, mas você está gostando de música, está ali do teu lado, você conheceu um cara que faz música, você pode sair de teatro e ir para música. Tem lá um ateliê, você pode fazer teatro e pintura, entendeu? Porque quando eu peguei agora nessa fase que eu voltei à secretaria, estavam colocando esses cursos no contraturno da educação. Não pode ser contraturno. Contraturno, para quem não sabe, é o segundo período. Você está na escola de manhã, à tarde tem o contraturno. Aí um professor de sopro, ele tinha que receber uma classe inteira. Será que a classe inteira quer ter aula de sopro? Ter aula de teatro? Pode ser que tenha 2 que queira. E o resto? Aí botava na mão de um cara que é especialista, uma sala inteira, aí não produz, entendeu? Pode até desanimar alguns que gostam. Entendeu? Então agora nós não deixamos mais, nós mudamos. Contraturno, nunca. Porque quem vai para os núcleos de arte tem que querer. Então, ele se inscreve, se ele é menor, é de 7 anos para cima. Então, de 7 a 80, a idade que o cara tiver em condição de frequentar, na pintura tem senhoras de idade, junto com jovens. Na viola caipira tem senhores com jovens também, né? Então, assim, se hoje, nesse momento que nós estamos aqui fazendo esse programa, e a gente quiser se inscrever, está aberto para os novos alunos agora, certo? Bacana. Isso está divulgado, tudo, né? Eu acho que eu até tenho aqui, mas aqui, ó, está divulgado aqui, né? Isso aqui está, nesse momento, fazendo de quem são alunos novos. Nossa. Talvez tenha uma vaga para canto coral, mas tem uma vaga naquele horário. Aí vem no outro horário, tem vaga, entendeu? Às vezes, porque agora são as rematrículas ocuparam espaço. Aí fizemos o levantamento, dá para entrar no segundo semestre. Tem vaga, entendeu? É só entrar no portal da prefeitura e pessoalmente também, no Soraya, na Casa de Cultura. Em qualquer unidade ele consegue fazer inscrição para qualquer outra unidade. Pode fazer presencial. Nós fizemos agora esse ano a inscrição presencial também, né? Porque tem gente que não tem acesso, né? Às vezes tem dificuldade. Então, os núcleos de arte estão de dia 3 ao dia 14 de julho, estamos com inscrições abertas, então garanta a sua vaga, se você tiver interesse. E como é que funciona? Nós não temos na prefeitura, no quadro de servidores, professor de teatro, não existe isso. É verdade. Né? Professor de dança, de sopro, não tem. Então nós fazemos um chamamento público
e participaram 3, 4 empresas de Rio Preto, né, fundação, associação, e ganhou a FAPERP. Então, a Fundação FAPERP, ela ganhou o serviço, e a gente fiscaliza o serviço dela, estimula, recebe relatório. O Juscelino Soares, ele é um assessor que circula os núcleos de arte para ver se está tudo bem, tendo aula regularmente, entendendo tudo. E a gente paga, então, a FAPERP faz o repasse e ela recebe um valor porque ela faz a gestão, né? Administra a parte de pagamento, tudo. É assim, os núcleos de artes é uma joia da Secretaria de Cultura. Para mim é tudo de bom. Eu já sou professor disso, dei aula no Castelo do Bosque, né? E saí da escola da Casa de Cultura de Dourado do Vale, né? Tá, sim. Contar uma curiosidade minha aqui agora. Eu fiz aula de dança lá na Casa de Cultura, há uns bons anos atrás. E foi nesse ano que eu fiz uma participação lá na Paixão de Cristo que tem na Basílica. Isso. Tinha a equipe lá do Manuel, foi onde eu conheci o Manuel, inclusive. Isso. Então, tenho uma experiência super legal, assim, para quem, até mesmo falando dos núcleos, para quem nunca participou, né, de nada, assim, acho que é super legal, assim, super interessante. Muito bom saber, porque a Paixão de Cristo usa muitos atores, né? Nenhum grupo de teatro sozinho consegue fazer a Paixão de Cristo. Aí nós somos parceiros desse evento. Ele é pilotado ali pelo Vasco, né? Com a família Rilo, tudo. Então, assim, nenhum grupo de teatro tem a quantidade de ator, porque ninguém vai viajar com 20, 30 pessoas. No nosso tempo tinha grupo de 20, 30 pessoas, quando eu fazia teatro na Casa de Cultura. Mas hoje está difícil. Então, tem que juntar vários grupos, né? Aí convida diretores, Ricardo Mattioli já foi diretor, outros diretores, João Paulo já dirigiu, né? Então, essa é a Paixão de Cristo que é feita pelos artistas de Rio Preto. Então, muitas vezes, os alunos do curso da Casa de Cultura acabam entrando também, porque tem um monte de figurações, né? Você pegou algum texto? Não, foi figurante mesmo. Precisa, tá vendo? Você, outro dia, tinha comentado comigo que você tinha feito aula de teatro. Também, mas não foi lá, foi na escola mesmo. Mas não foi lá, mas... Leandro mostrando todo o seu, toda a sua cultura, todo o seu talento para as artes. Olha, os cursos, na verdade, ele não objetiva esse tipo de fomento, não objetiva que o cara tem que ser artista. Mas o que tem gente que depois acaba ficando ou acaba se desinibindo, né? O teatro, a dança, ela é um instrumento fantástico. Por isso que tem algumas escolas que já estão adotando o professor de teatro dentro da escola para desinibir. Eu fiz teatro com muitos dos meus alunos, nos meus 25 anos de SESI. Dirigi espetáculo com os alunos do SESI. Dirigi espetáculo no Senac com meus colegas e alunos juntos, né? Entendeu? Então, assim, é um grande instrumento para o desenvolvimento de cada indivíduo e a integração com os outros, né? Muitas pessoas procuram até cursos de teatro, às vezes, não para que siga carreira, enfim, né? Mas para melhorar sua fala em público, para melhorar o seu desempenho, o seu posicionamento, né? Esse tipo de situação. Eu serve para vários interesses. Serve, né? Exato. Que bom, volta para fazer. Tá aberta a inscrição. Não, pai, depois eu perco ele para malhação aí, ó. Você vai encontrar lá a Beta Cunha dando aula na Casa de Cultura, no Teatro Nelson Castro. Então, o Bar dá aula no Senac, né? Ele já deu aula nos núcleos de artes também. Então, nós temos um time de pessoas que são profissionais da área. O Bar é formado lá pela IAD, a Beta é psicóloga e atriz, né? Tem dirigido coisas também. Tá? Muita coisa legal. Uma curiosidade que eu tenho, assim, né? Quando a gente pensa em relação à arte, a gente pensa em shows, espetáculos, teatro, né? Locais com grande circulação de público, né? Que atrai muita gente. Mas a gente passou por períodos difíceis aí, né, há 2 anos atrás. Como que a Secretaria de Cultura trabalhou nesse momento de pandemia? Como que foi trabalhar com cultura, onde a gente tinha casas cheias, espetáculos e tudo mais, e de repente tudo isso parou? Foi muito difícil, mas a gente conseguiu, nós tínhamos acabado de lançar a ideia do Conselho Municipal de Cultura, né? Então, em discussão com o Conselho, que tem todas as áreas ali representativas, nós fizemos o Nelson Seixas pandêmico, né? E nós não ficamos preocupados, vamos dar 8 prêmios, 7 prêmios de uma área, nós fizemos um prêmio, pegamos o dinheiro e fizemos ele grande, chegamos a dar 200 prêmios,
Mas dá trabalho para você fazer. Você trabalha, depois tem uma contrapartida. Então, nós botamos o pessoal para trabalhar e no primeiro ano da pandemia, o resultado era tudo online, né? Tudo virou online. Os shows, né? As exposições, tudo era online. Claro que nós estávamos acostumados com aquela rotina de você fazer presencial tudo, né? Mas foi bom porque entrou um dinheiro que dividiu aquele dinheiro do Nelson com muita gente. Não era um dinheiro grande, mas todo mundo tinha um pouquinho, né? E no segundo ano fizemos de novo. E agora ele está meio híbrido, né? Agora, nesse momento, está meio híbrido. Nós estamos dando no Nelson Seixas prêmios de 20 mil e prêmios de 7 mil. Talvez um prêmio individual, que você vai fazer, ou então você quer fazer uma coisa maior, produzir um vídeo aí que vai investir mais, então você põe um prêmio de 20 mil. Isso está nesse momento sendo avaliado para entregar o resultado. Então foi difícil, nós também vivemos a dificuldade porque nós estávamos empregados na secretaria, então nós tínhamos que olhar para todo mundo que o cara do violão, do barzinho, ele não estava tocando violão no barzinho. Eu tinha acabado de contratar uma banda para fazer o aniversário de Rio Preto. E uma semana antes do aniversário, que era dia 19, no dia 10 a pandemia já estava, né? Nós já fomos proibidos. Então, quer dizer, essa banda não tocou. E até o empenho tinha o dinheiro já empenhado já. Só ela fazia, já ia receber. Então, muita gente ficou sem trabalhar. Então, por isso que se fala, os artistas foram os primeiros, né? Que pararam e os últimos que estão voltando, né? Mas a gente conseguiu ajudar bastante gente com o Prêmio Nelson Seixas e também trocamos muita figurinha com todo mundo, todos os setores, né? E a secretaria, internamente, ela trabalhou assim, fazendo uma revisão do museu, limpeza e higienização de obras, porque o nosso funcionário ia trabalhar normal. O que não tinha é o período de hora extra, que os teatros funcionam, o nosso funcionário ganha hora extra. Trabalha à noite, sábado, domingo. Então não tinha. Então eles trabalhavam internamente, das 8 até as 5 da tarde, recuperando, né? E trabalhando o Nelson Seixas, que é trabalhoso bastante, o ano inteiro tem um grupo que cuida do Nelson Seixas. Tá? Mas a gente sentiu bastante, porque a gente já teve do outro lado também, né? Eu tive grupo de teatro, fui ator, dirigir espetáculo, a gente sabe que eles estavam com muita dificuldade, né? E quem trabalha na noite, né? Com shows, tudo. Foi difícil. E você falou muito da questão de quem realmente trabalha, está totalmente envolvido. E para a população, como é que foi esse? A população, aí que a arte em geral teve uma grande importância. O que você fazia na sua casa, né? Música, né? Filmes, leitura de livros. Quem produziu? Os artistas. Então veja como a arte é importante, né? Tem gente que falou, eu li 30 livros, que faz tempo que eu não lia um, né? Eu vi não sei quantos filmes, né? Séries, né? Que agora já tinha essas séries todas que estavam aí, que a pessoa não tinha tempo de ver série. Eu, por exemplo, gosto de ver série e não dá para você ficar, né, todo dia se agendando por causa da vida profissional da gente e tal. Então, a arte colaborou o tempo todo com todos que estavam se cuidando na pandemia. Muita gente fala que ótimo que tem esses artistas fantásticos, tem tanta coisa gravada, esses discos, né? Filmes produzidos, não só no Brasil, né? No mundo, né? Inteiro, né? O mundo inteiro. Então, o que segurou foi olha, as artes segurou e muito esse período difícil aí, né? Muito verdade. Bom. É verdade mesmo. E esse ano, aí, falando um pouco, esse ano o Teatro Municipal completa 50 anos e ele finalizou, depois de, se não me engano, uns 2 anos, né, dessa obra aí, finalizou. Como é que foi, como é que está o Teatro Municipal, para quem ainda não viu depois da reforma, o que foi feito? Porque o teatro, 50 anos, não lembro se já teve alguma outra reforma no passado, teatro, né? Mas ele teve, sim, algumas adequações. E eu tive o privilégio de ser o diretor que fez essas adequações. Quando eu fui diretor durante 4 anos, de 97 a 2000, primeiro que eu peguei o Teatro Municipal com um grande problema com cupins. O teatro, todos os atores que vinham para Rio Preto falavam em palco, a imprensa fazia matéria sobre os cupins do teatro. Então a tarefa primeira que eu fiz foi
acabar com os cupim. Nunca mais se falou em cupim no Teatro Municipal, graças a Deus. E eu aprendi muito, porque eu só conhecia o que tinha na cidade. Tinha o tal de Jacinto Mata Barata, né? Que pulverizava anualmente o teatro. E ele tinha essa importância, porque era famoso e tal. Mas só que ele não sabia fazer... Mas não sabia mexer com cupim. Ele não tinha a cultura que já tinha nos grandes centros. Sim. E aí eu fui buscar a solução na universidade. Eu sempre fui professor, né, fiz 3 faculdades, eu peguei, o que eu fiz? Vou na Exalc, em Piracicaba. Então fomos na USP, lá em Piracicaba. Perguntei primeiro em São Paulo, na USP, quem era o especialista em praga que tinha na USP. Aí falou, é o Fiorin, Augusto Fiorin, lá na Exalc, em Piracicaba. Localizei o Augusto Fiorin, que eu não conhecia, e fiz uma proposta para ele. Eu queria que você fizesse uma análise aqui em Rio Preto, um teatro que é uma relíquia da cidade, um patrimônio da cidade, está sendo, assim, massacrado pelos cupins. Né? Aí ele veio, ele ficou 3 dias aqui na cidade, e ele não conseguiu, em 2 dias, ele não achou um cupim no teatro, assim. No terceiro dia ele achou 3 espécies de cupim. Aí ele botou no vidrinho dele lá, tal, né? E levou lá para a Exalc. E depois de 30 dias, ele me deu um retorno com um documento escrito, falou, você está com 3 espécies de cupim de subsolo. É eles que estão acabando com todo o forro, aquela madeira acústica. Porque o cupim de solo, ele não quer aquela madeirinha, quem já foi ao Teatro Municipal, tem aquelas paredes acústicas ali. Sim. Aquela madeira que você olha, ela é madeira de lei. O cupim não come aquela madeira, ele não interessa. Ele quer o eucatex, o duratex, que está por trás segurando aquelas madeirinhas. Que elas são aplicadas para depois virar as placas. Né? Aí, de vez em quando, os guardas da noite, até ficou famoso isso aí, eles achavam que tinha assombração no teatro. Por causa dos barulhos do cupim. Porque não por causa do barulho do cupim, que ele não faz barulho, mas quando ele terminava de comer mais um pedacinho daquela placa de trás, aquela madeira de lei que está na frente caía no chão. E não tinha ninguém no teatro. O cupim não trabalhava durante o espetáculo, porque aí está cheio de gente. Tá cheio de gente. Quando todo mundo ia embora, ficava só o guarda, o seu Antônio até... foi muitos anos. E aí então a gente pegava as madeirinhas e depois guardava para um dia colar de novo ela e tal, né? Então o Augusto Fiorin, um cientista da área, ele foi muito importante. E aí ele falou assim, Augusto, eu te pago para você fazer um descritivo como tem que ser esse combate a esse cupim. E ele fez, entendeu? E ele falou, o combate é você furar todo esse piso dentro e fora. Você vai fazer de 30 em 30 centímetros um furo. E aí, depois, você vai fazendo em fileiras, vira um quadrado. 4 furos, um quadrado. Aí você joga nos furos, você faz o furo com uma grande broca até encontrar terra. Então, furamos aquele piso, foi tudo furado. Parecia um campo minado, né? Aí, quando voltava a terra, o outro cara que estava atrás, ele vinha com um gatilho, um revólver grande, que ele aperta o gatilho, fazia isso aqui, ó. Então o veneno ele se espalhava. Fazendo os 4, o veneno se espalhava inteiro. Então o subsolo foi todo ele jogado um veneno que era especial para cupim de subsolo. E depois fizemos uma cinta em volta do teatro, na calçada também, furando as calçadas, com 2 fileiras. Se o cupim estivesse na Praça Cacilda Berker, ele não ia entrar mais no teatro. E se ele estivesse dentro, ele também não ia sair para a praça. Já ia embora. Não ia ter muito jeito para ele. Né? Eu tenho todo esse material fotografado. Eu também apertei o gatilho várias vezes ali e tal. Então foi a história dessa primeira experiência aí da gente com o teatro. Né? Então, são muitas histórias. E aí, nesse período que eu acabei de resolver a questão do cupim, eu tinha um sonho. Não tinha nenhum teatro no interior de São Paulo que tinha mecanismo cênico. E quando eu viajava com o meu espetáculo, eu encontrava alguns teatros em Goiânia, teatro de 800 lugares, né, que tinha mecanismo cênico. Em São Paulo, alguns poucos tinham. Tá? Aí eu fiz um projeto, o J.C. Serrone, que era meu colega daqui, que já estava em São Paulo fazendo grandes cenários, me indicou uma figura chamada Joel Vidon, de Piracicaba, também, ó, Joel Vidão, Augusto Fiorin, da Exalc. O Joel Vidão era um cenógrafo que o Serrone me indicou, e ele fez o projeto para a gente.
de mecanização cênica. Então, o teatro há muito tempo tem mecanização cênica. Isso é uma obra que custou 120 mil naquela época, né? Para que você possa trabalhar com o refletor na mão. Eu estou em pé aqui no palco, estou trocando lâmpada, depois eu vai na corda, pode ser eletrônico ou pode ser manual. O Serrone me aconselhou, faz mecanismo manual, porque os seus técnicos vão aprender a trabalhar com o mecanismo. Se tiver algum problema, eles mesmos resolvem. Se você faz eletrônico, mas tem uma placa queima aí, pronto, para o espetáculo. Entendeu? Então, assim, eu fiz o mecanismo cênico, comprei naquela época, que estava muito ruim, comprei 150 refletores novos, e comprei mesa de som de luz. Então, quer dizer, o Teatro Municipal teve isso em 98, 99. Aí agora nós fizemos uma reforma maiúscula de passar ele a limpo, né? Passar ele a limpo total, né? Onde nós conseguimos fazer a parte elétrica toda nova, né? A parte de luz, tudo novo, tela. Hoje o Teatro Municipal, ele é um cine-teatro hoje. Nós temos uma tela lá profissional de projeção. Já usamos agora na inauguração, tudo, né? Nós temos um projetor de 10 mil ancilumen. Nós nunca tínhamos usado projetor de 10 mil ancilumen aqui nas nossas coisas aqui na secretaria, né? Então hoje nós temos um requinte. Hoje, se a gente quiser fazer uma mostra de cinema italiano, cinema nacional, de curta-metragem, não dependemos mais do shopping. Porque o shopping ele não te dá uma semana, ele te dá uma segunda-feira para você fazer uma palestra às 10 da manhã, como eu já fui em algumas lá. Porque lá é de um empresário, né, da área de cinema. Sim. E ele trabalha com cinema comercial. Né? Não vai parar o dia para você. Hoje não. Se a gente precisar fazer uma mostra de cinema, é só ter uma produção, uma agenda, aí a gente faz isso. Então, assim, ele teve essas coisas anteriormente, né? De mecanismo cênico, compra de refletores novos, mesa de luz. Mas agora nós fizemos ele inteiro, e aquilo que estava já descaracterizando o teatro, porque o camarim do teatro, originalmente, ele era no porão do Teatro Municipal. Só que houve um erro de projeto. Ele é muito bonito o prédio, ele está conservadíssimo como ele era. Só que o porão é mais baixo que a Avenida Faria Lima. Então, naquele tempo, logo que inaugurou ele, dava mau cheiro, porque o esgoto ficava mais baixo que a Avenida Faria Lima. Então, não tinha como ele chegar na coluna de esgoto lá na avenida. Então, isso dava mau cheiro nos banheiros, na sanitária de público, né, tudo. Aí, o Humberto Sinibaldi corrigiu isso aí, pondo os camarins em volta da caixa cênica. Aí você via telhas de ternite, que agora nem pode usar mais de amianto, todas encostadas, e eram os novos camarins que circundavam a caixa cênica. Aí, o paredão ali, maciço ali, ia trincando com calor, aí tinha infiltração de água, tudo. E ainda descaracterizou o teatro, a caixa cênica não tinha puxadinho, né? Era vários puxadinhos em volta. Nós, com isso, a gente tiramos todos esses puxadinhos que estavam já degradados, infiltrando água, com vazamento, tudo, e fizemos um anexo. O anexo é um prédio moderno, de concreto, onde tem a nova bilheteria, a nova diretoria, a nova secretaria, copa para os funcionários tomar um lanche, almoçar, uma sala para o piano, uma sala de aquecimento e 4 belíssimos camarins e um depósito. Então, aquele prédio que está hoje, né, do lado lateral, né? Ele... Acho que é aqui mesmo. Aqui, tem aqui você vê aqui, né? Não sei se vai ter imagem boa para ele, mas esse prédio aqui, ele é novo. Deixa eu posicionar. Isso, posiciona você melhor aí. Ele é um anexo, tá vendo? Aqui, o teatro, né? E o teatro está do jeitinho que ele foi construído. Sem nada em volta, de puxadinho e coisa e tal, né? Então, esse é o anexo. Então tudo isso aqui é toda essa construção nova. Tudo. Aumentou o saguão, porque o saguão daqui ele vai até aqui agora. É verdade, eu vi no dia. O saguão cresceu. A primeira sala é a bilheteria do lado da sala da direção, né? Da coordenação. A segunda é um administrativo, né? O agente administrativo. Depois tem os sanitários do público, todos eles dentro da mais... tudo dentro de acessibilidade, com salas para deficientes separado da grande sala de sanitário. Aí tem a copa, tem uma sala de aquecimento. O artista hoje ele sai do camarim, ele pode já ficar exercitando, tem espelho para ele ver o figurino dele, para ele ver a maquiagem, aquecer para daqui 5 passos que ele dá, ele está no palco. Entendeu? E lá atrás tem os camarins, por último, e uma sala de depósito de material de manutenção, de limpeza.
Então o teatro está todo ele. E fizemos um túnel que se venha um espetáculo que vai usar o palco inteiro. Nós usamos agora na reinauguração. Nós não usamos nenhuma rotunda, bambolina. Levantamos, a gente chama de enforcar. Né? Enforcamos todos os tecidos que são novos lá em cima e fizemos de palco inteiro com os paredões. Aí tem um túnel que você pode entrar nele e entrar pelo lado de lá da Casa de Cultura em cena. Que bacana. Entendeu? Então, isso são mudanças novas. Fizemos uma rampa metálica para ganhar o porão, né? Também não tinha. E fizemos iluminação da praça. Tem 38 postes de luz baixo, não aqueles postes altos que entram no meio das árvores, você não escurece tudo. Né? Fizemos as guias novas da praça, tudo para os caminhos. Preservamos o caminho que liga a Casa de Cultura com o teatro. Né? Enfim, o teatro está recuperado em todos os seus itens. Né? Se você pegar aqui, dá para você perceber, né? Aqui no catálogo de inauguração, aqui logo na primeira página, tem todos os itens, né, que nós mexemos. Né? Aqui, ó, nós fizemos... conta uma história aqui, né? Mas tem uma obra passo a passo, foyer que foi ampliado, palco e plateia todo restaurado, camarins com sala de aquecimento, túnel com câmara escura. O teatro não tinha câmara escura, mas não mudou a cara dele. Nós fizemos uma porta indireta para que as duas portas centrais, quando alguém que chegou atrasado, mas permitido que entrar, abre a porta a luz ia lá para o palco, atrapalhando às vezes uma cena intimista de um foco de luz. Fizemos só isso que nós fizemos de novidade, mas foram 2 metros de parede que nós avançamos para cada lado e botamos uma porta que o bombeiro aprovou tudo. O projeto todo ele com AVCB aprovado pelo bombeiro, com vestimenta cênica toda nova, com tecido anti-chama, tudo. Né? Carpete novo, tudo. Então passamos o teatro a limpo. Muito bom. E aumentou também um pouquinho a capacidade, né? Ele estava com 386, foi para 431 lugares. Por que nós conseguimos aumentar se ele não saiu nem 1 centímetro de obra derrubada? Porque tinha o retorno de ar-condicionado, desde quando foi concebido o ar-condicionado para o teatro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, tinha uns capacetes assim debaixo das cadeiras. Que no tempo das longarinas, né, você não conseguia, às vezes você ia com a tua namorada, com alguém, em algum lugar você encontrava um espaço. Por quê? Esses capacetes eram as bocas de ar, de retorno de ar condicionado. E tinha 3 de um lado e 3 do outro. Eram 86, parecia um capacetinho de ferro ali, para o ar fazer o retorno. Aí eu fiz uma provocação, já que estava até pronto o projeto de reforma, com o tubo do ar. Não tem como colocar isso na frente do palco, já que nós temos um porão no teatro? Debaixo do palco? Falei, tem. Vamos calcular isso? Então tá tudo. Agora ele entra pela frente do palco, de baixo. Na frente do palco, na boca de cena, ele entra por baixo. Tem um monte de venezianinha ali. Que é o retorno do ar-condicionado. Aí eu pude botar mais cadeira. Muito bom. Certo? Não aumentou a plateia, o tamanho dela. As paredes estão lá no mesmo lugar. Então aumentamos a plateia. Muito bom. A gente falou de diversas formas de cultura, né? Quando você falou sobre cultura. E uma das coisas também que chama muita atenção aqui em São José do Rio Preto é a Biblioteca Municipal. Eu queria que você falasse um pouco mais como que está o funcionamento, principalmente depois do pós-pandemia, como que está o funcionamento da biblioteca. É possível ir lá, pegar um livro, levar para minha casa? Claro, e a biblioteca ela tem um acervo de mais de 50 mil títulos, né? Tem uma equipe que atende ali diariamente, das 8 da manhã até as 5 da tarde, e essa biblioteca ela está em sintonia com a Biblioteca Nacional. Nós temos relíquias ali, né, livros importantes, porque tem as grandes bibliotecas do país, elas se comunicam. Amanhã tem um livro aqui que ninguém tem. Então, um cara de Brasília pode solicitar e vice-versa. Ela perdeu um pouco do público, não por causa da pandemia, ela perdeu por causa da internet, né? Também. Né, se você pegar um relatório nosso antes da pandemia, todo mundo... Eu sou um cara de biblioteca, porque eu estudei no Ginásio Industrial Filadélfio Gouveia Neto, na Antônio de Godoy, antes de ter o prédio lá em frente ao aeroporto, que é o ETEC agora. Sim. Eu sou fundador do colégio, sou da primeira turma de edificações. Tinha uma sala de mecânica e edificação. E a Biblioteca Municipal é onde é o Museu do Silva hoje, que era 2 quadras acima
da Antônio de Godoy, que estava o meu ginásio. Quando eu estava bem numa matéria, o aluno que trabalhava o dia inteiro, eu faltava daquela matéria e ia na biblioteca pegar livro para me levar para casa. Então, eu estudei com um livro, não tinha como comprar livro. Eu estudei graças à Biblioteca Municipal, que era ali na Saldanha Marim com a Rua Voluntária de São Paulo. Então, ela perdeu um pouco de público, mas ela tem um movimento diário. Eu, por exemplo, pego o livro para minhas filhas que estão fazendo hoje colegial, tudo lá. O livro de vestibular, tudo lá, né? Nós temos uma sala no piso superior, que é uma sala de estudo. Muita gente, em época de concurso, utilizam essa sala, que é um lugar tranquilo para estudar. Ela não é dentro... Na biblioteca também você pode ficar lá, tem as mesinhas, tudo. Mas tem uma sala em cima que tem... Aquelas baias individuais. As baias, né? Tem mesa grande para ficar em grupo. Então, tem um movimento sim. E nós temos mais os ramais de bairro. Nós temos no Eldorado tem ramal, né? Na Anchieta, em Schmidt vão ter um ramal agora também para inaugurar ainda até o final do ano. E essa biblioteca ramal é tudo em sintonia com a biblioteca central também. Então a biblioteca ela é a mesma, a gente compra de vez em quando, fazemos umas compras de livros. Como é que a gente realiza a compra desses livros? O nosso atendente começa a perceber que passou um cara e falou, tal livro nós não temos. Daí a pouco vem você, vem o outro, o mesmo livro. Ó, esse livro está sem procura, né? A gente faz uma lista de vez em quando e fazemos uma compra de livros, desses livros que estão aí, né? Tá todo mundo querendo ler, entendeu? E esses livros de vestibular, que são os tradicionais de vestibular, nós sempre temos mais de um exemplar, né? Às vezes eu fui buscar um livro da minha filha lá, Vidas Secas, né, do Graciano Ramos. Então tem lá mais de um, porque ela leva, fica aí 15 dias ela devolve, o outro pega, aí o outro pegou já o outro, né? Então, na verdade, o movimento caiu em relação com a internet. E na pandemia nós ficamos fechados, né? Fechado, como fechamos a secretaria inteira para atendimento público. Só estavam os funcionários. E eles fizeram uma grande higienização dos livros, livro por livro. Todo o pessoal que trabalha foi pegando livro por livro, limpando prateleira, melhorando um pouquinho as instalações. Ela mereceria ter um prédio novo para ela, mobiliário novo, é muito antigo, né? Mas a gente não teve esse dinheiro ainda para fazer isso. A gente pensa uma hora deixar a biblioteca toda moderna com as suas prateleiras também, nas suas instalações. Mas tem uma biblioteca atuante, um grupo que trabalha diariamente para atender o público e tem uma frequência boa, assim. Não é como era antes, mas tem uma... Nós temos as estatísticas mensal, né, que vem no relatório de quem trabalha lá na coordenação, né? Eu me lembro que eu ia na Biblioteca Municipal lá em Araçatuba, né? Quem já acompanha a gente aqui sabe que eu vim de lá. E, cara, não tinha internet antes, né? A gente reunia o grupo da escola, combinava horário, todo mundo para a Biblioteca Municipal, já levava os materiais, né? Cartolina, folha de almaço. Quem conhece folha de almaço hoje em dia? Molecada sabe que é folha de almaço. Ia lá, já passava tudo bonitinho, já fazia a capa, tudo, pesquisava o que tinha que pesquisar. Passava uma tarde na Biblioteca Municipal, uma delícia. Cada um depois ia para sua casa fazer a sua parte do trabalho, né? E depois se encontrava na escola, só colava na cartolina e pregava fora da sala, né? É bacana. É um trabalho bem legal mesmo. E para você que não sabe onde é a Biblioteca Municipal, fica ali naquele prédio que parece uma... É uma aranha, né? Fala que é uma aranha, pirâmide, cada um... Mas assim... ela é de forma de pirâmide, que o arquiteto foi o Toscano, que é um grande arquiteto que já faleceu, né? Mas a família está aí, o filho dele. E quando... aliás, só um pouco de história, a Praça Cívica, que vai do Palestra Esporte Clube até a biblioteca, né? Que é o terminal urbano. O terminal urbano, era uma praça chamada de Praça Cívica. Essa praça foi um projeto que o Brasil inteiro tinha a oportunidade de participar do projeto arquitetônico. Por acaso ganhou o Toscano em parceria com um arquiteto amigo dele que ele conheceu em Brasília, que era o tempo do Niemeyer. Eles foram alunos lá, muitos daqui foram alunos lá em Brasília, Lima Bueno, Ézio, que são os arquitetos que têm uma história aí com a arquitetura, que é o tempo do concreto aparente. Por isso que aquele prédio é concreto aparente, né? Que o Niemeyer que implantou isso em Brasília e eles foram alunos do Niemeyer na UNB, né? Por isso que, e aí ganhou o Toscano e mais esse amigo dele,
e fizeram um projeto que ele estendia até o Palestra, onde está hoje os camelô, o camelódromo ali, provisoriamente até inaugurar na Rodoviária Nova. Então ali ia ter 2 torres de 10, 12 andares, ia ter museus embaixo no térreo. Isso não conseguiram terminar o prédio. O prédio, lá que eu fico, na Secretaria de Cultura, lá que é a Secretaria de Cultura no 4º andar, nós temos só um elevador, mas tem 2 buracos para elevador. Entendi. Aí um buraco eu já encontrei ele já com piso de madeira, virou aquela salinha do elevador, virou uma salinha para guardar vassoura, rodinho. Departamento de depósito de material de limpeza. É que não terminou o prédio. Terminou, então até hoje estamos com um elevador só e não terminou os brise, que falta os brise, que esse brise seria bom para as obras de arte até, para quebrar um pouco o sol, o calor. Então ele não foi um prédio, nem ele, que foi o único prédio construído, foi acabado. E aí criou-se a Praça Cívica, tinha um espelho d'água, eu já fiz ali a Bienal do Livro ali, virada cultural, e virou uma praça só, sem os prédios, aquelas torres todas. Sim. Então esse é um prédio que não foi acabado. E nem o próprio prédio que nós estamos lá hoje foi acabado, entendeu? Então merecia ter uma reforma boa ali, estamos tentando. Eu consegui fazer a reforma da Casa de Cultura e do Teatro Humberto, e agora eu vou fazer a reforma ainda antes de sair do Museu do Silva ainda. Ah, bacana. Eu nem sabia mesmo que ali. Você olha assim, aparentemente não tem. A gente não tem essa visão que acabou, o prédio está inacabado. Está inacabado. Só quem está ali mesmo. E é que você até comentou, né, de museus. Rio Preto tem alguns museus, né? Quais são os museus aí, até para o pessoal? Então, também, no prédio da Pirâmide, né? Onde é o centro. O nome daquele prédio é Centro Cultural Professor Daúde Jorge Simão. Quem olha aqui. Fica a biblioteca municipal. Quando você está aqui no terminal, na laje, nesse parque aí do terminal, você vê lá, está escrito grande, com as letras grandes. Verdade. Centro Cultural Daúde Jorge Simão. Ali tem, no térreo nós temos a biblioteca grande, a grande biblioteca da cidade, né? Que é a municipal. E nós temos a infantil no piso de cima. Também é uma biblioteca que tem um espaço bom também. E a sala de estudo que eu falei para vocês. No 2º andar, nós temos vários museus. O museu com o nome de museu mesmo, é o Museu Dom João VI, que ele era um museu do Estado, que quando tinha a Delegacia Regional de Cultura, depois eles acabaram com esse organismo, então passou para a Prefeitura. Então nós adquirimos, estamos tomando conta de um museu que era do Estado, Museu Dom João VI. Ele acumula relíquias das famílias, né? Rádio de válvula, máquina de costura, Singer, Vigorelli, todas aquelas coisas que as famílias... Lá eram doações que foram acontecendo, então é um museu que as crianças gostam muito. Mas isso da época de Brasil colonial? Isso, período assim? Tem muita coisa desse período. Tem até um carro de boi também lá. Olha só. 2 carros de boi tem lá. Né? Então, por exemplo, quando um pai vai com os filhos, eles adoram, que aí o pai conta, né? A avó, e eu costurava nessa máquina aqui. Televisão, tem a primeira televisão RQ Colorado, a primeira TV. Tem o primeiro computador também lá, assim, entendeu? Tem lá essas coisas. Já tem coisa mais moderna também. Tem, assim, selos, tem material de selo, tem coisa de índio. É um museu, assim, meio... as pessoas gostam muito de ver. Mas nós temos a Sala Cascatinhana, que o Cascatinha, antes de morrer, ele estava aqui em Rio Preto trabalhando. E casou de novo, que a Iana tinha morrido lá em Araras. Então ele casou com a dona Maria Helena aqui, dona Maria Helena. E aí ele fazia shows com a dupla de Orã e de Uracy de Rio Preto. Eles levavam no show deles e fazia participação. E ele ficou doente depois de um tempo e faleceu aqui no HB, né? E a dona Maria Helena... Dona Helena doou para Dinorá do Vale todos os pertences que tinha na casa dela. Eu não vou dizer que tinha tudo dele, mas tinha muita coisa. E quando eu assumi a secretaria, a Dinorado tinha falecido, ele estava encaixotado isso tudo. E eu, com o assessor meu da época, o Alaor dos Santos, né, Alaor Inácio dos Santos, nós fizemos a Sala Cascatinhana, que é bem bacana. O povo de Araras não tem nada lá. E eles vieram ficar 3, 4 dias aqui com câmera, filmando tudo, fotografando, porque lá não tem a história da Inhana lá. Sim. Então eles vieram buscar aqui, nós recebemos eles aqui, eles levaram muita coisa para lá, de informação. Então tem o Museu Dom João VI, a Sala Cascatinha, e tem a Sala Cláudio Malagoli. Na Sala Cláudio Malagoli é fantástica, porque você que veio de Araçatuba, vocês que são mais jovens, tem a oportunidade de ver como é que eram os casarões do centro de Rio Preto. Hoje quase todos foram demolidos.
dando lugar para arranha-céus, prédios e tal, né? Então lá tem o Malagoli, ele tinha um ateliê, ele e o irmão dele, o Adelino Malagoli, que davam aula de pintura, ele tinha esse ateliê e ele fotografava esses casarões, depois ele pintava os casarões, mas igualzinho assim. Então lá você encontra a rodoviária antiga, que não tinha nem cobertura, era um buraco ali onde a EFA hoje, Estrada de Ferro, tem aquela escadaria. Então ele revive, né? Para quem vai lá, quem não conhecia, ver como é que era a Rio Preto antiga, do centro da cidade, né? Mas tem o prédio do Correio, tem alguns prédios que existem ainda, né? Tal. Então, Sala Cláudio Malagoli. E tem a Pinacoteca, que a Pinacoteca é muito rica em obras de artes. A Pinacoteca ela vai se construindo com doações e prêmios. Por exemplo, nós fazíamos, e estamos fazendo de novo, agora chama de Bienal de Artes Visuais. A gente fazia os salões de artes. Então, os premiados, ele ganha um prêmio aquisição, é um prêmio aquisição. Você ganhou, em primeiro lugar, o prêmio de arte acadêmica. Você leva o dinheiro e a tua obra fica em Rio Preto, no acervo. Então, a Pinacoteca ela vai se formando dessa maneira. Certo? Então a Pinacoteca tem artistas importantes do Brasil, porque ganha prêmio, então fica a obra e ele leva o dinheiro, né? Então tem a Pinacoteca. E tem a Sala Naif, que com o advento da projeção do Silva, do José Antônio da Silva como primitivista famoso, surgiram discípulos do Silva na cidade. Né? Quem ganhou agora o prêmio de melhor obra do caderno do Diário da Região agora, que saiu domingo? Um artista naif, que é tudo discípulo do Silva. Né? Então, ele que ganhou o melhor prêmio que está na revista do Diário da Região. Né? Então, assim, ali tem várias coisas importantes. Né? Pinacoteca, Sala Malagoli, Sala Naif, Museu Dom João VI e Sala Cascatinhana. Tudo isso são histórias, né, tal. E lá na Saldanha Marinho tem o Museu José Antônio da Silva, que é ele que criou, ele que inventou, e depois ele foi embora para São Paulo, deixou essa preciosidade aí que muita gente vem de fora. Sempre no FIT tem gente, artista do FIT, que quer conhecer o Museu do Silva e tal, né? Então está ali, ele deve, se eu for começar a reforma, ele deve ir para a Casa de Cultura, nas duas salas, que hoje está o QG do FIT. Ficar lá por uns 8 meses lá. Para que a gente possa reformar sem... E não ficar encaixotando as obras, continua sendo visitada lá. A gente vai divulgar essa mudança quando for acontecer. E agora está na Secretaria de Turismo, lá do meu amigo Jorginho, está se preparando o Museu Ferroviário. O Museu Ferroviário ele vai ser dentro da estação ferroviária do tempo dos trens de passageiro, né? Sim. Já está... O Jorginho também, a secretaria dele, que é de turismo, está lá também. E agora, na segunda etapa, vai ter um museu ferroviário também. Então, vai ser mais um museu na cidade. Fora esses museus que são do município, né? O ferroviário, que já está criado até como lei, tem um museu particular do Fernando Marques, que é um museu que ele coleciona muito material de câmeras fotográficas, câmeras de Super 8, de vídeo. Ele tem um acervo muito grande dessas máquinas, né? Que hoje já estão obsoletas a nível de... Mas tudo no museu dele funciona. Esse é um museu particular. Ah, bacana. Fabinho, você já usou uma dessas antigas aí? Quase. Super 8? O Fabinho tem uma Super 8. Não? Comecei com uma TIC. Mas você já visitou esse museu, então, Fabinho? Conheço o Fernando, meu amigo. Lá tem, por exemplo, no Museu Dom Justo também tem gravador Akai também. Aquele gravadorzão, né? Que é o que tinha nos estúdios na época, para gravar, entendeu? Tem muita coisa também da área de áudio também lá, né? Que ainda dá no próprio museu do Dom João VI. Para quem é do audiovisual, é uma bela de uma visita, Fabinho. Opa! Aí sim. Volta no tempo. Queria perguntar para você, né? Aqui em Rio Preto tem o Programa da Cultura para Todos, a partir da Lei 10.902 de 2011. Como que funciona isso? Então, nós temos, você vê agora, nesse momento, nós estamos tem vários editais aí agora, né? Vários editais, né? E você pega, eu mesmo estou distribuindo para o pessoal que quer fazer
projeto. Nós temos o PROAC, né? Que é o do Estado de São Paulo, que está agora, nesse momento, abrindo, através dos Amigos das Artes, né? Editais para várias áreas, inclusive tem para hip hop, tem para música, para teatro, para dança, para circular no Estado de São Paulo, tudo, né? Então, esse Cultura para Todos que você está falando aí, ele é, na verdade, o próprio Nelson Seixas, porque que chegou no momento, Rio Preto tinha o Nelson Seixas, e depois mudaram para Cultura para Todos. Aí, quando eu entrei, eu consertei isso aí. Certo? Ué, tem duas leis para a mesma coisa? E era isso aí. Aí nós fizemos um trabalho, fomos para a Câmara, porque o Nelson Seixas tem uma tradição. Por que essa figura do Nelson Seixas dá nome ao prêmio Nelson Seixas? Pegando a história do teatro, o Nelson Seixas ele foi presidente da Federação de Teatro Amador de Rio Preto, lá ainda quando estava se pensando em fazer o Teatro Municipal. Quando nem tinha ainda Humberto Sinibaldi. Isso, estava se pensando. O Nelson Seixas, ele é o fundador das APAES. O Nelson Seixas, ele foi um grande deputado que ajudou muito as APAES do Brasil. Ele virou deputado eleito pelas famílias que tinham filhos, né? E os amigos que viam o trabalho dele. O Nelson era um cara que ele ia ver tudo que a cidade fazia, produzir de arte. Os filhos, o filho dele é arquiteto, né? O Murilo. Ele tinha 2 filhos excepcional, que ficaram adultos excepcional. Todas as minhas peças infantis, eles iam mais de uma vez. E o Nelson ia com a dona Araci, que era a mulher dele toda. Então, quando eu fazia estreia de um espetáculo, não só eu, mas outros colegas também, com outros grupos, a gente mandava no envelope para o Nelson 4 convites para ele. Ou 5, quando depois o Murilo foi para São Paulo. Mandava para a família inteira. Ele não usava, ele deixava o convite na casa dele, ou lá na PAI, ia na bilheteria e comprava ingresso. E eu ficava sabendo que a bilheteira minha ia falar, o doutor Nelson comprou ingresso. Eu falei, o Nelson, aí ele vinha no espetáculo. Aí Uga, que legal, ele dava o ponto de vista dele. Ele falou, Ganga, vocês lutam, vocês não são profissionais, faz teatro amador com o maior carinho aqui, tira do bolso, se trabalha a semana inteira para pagar a loja de tecido, a Casa Regente, né? As lojas que vendem madeira, isopor, eu jamais vou querer esse ingresso de cortesia. Então, isso foi formando para nós, dessa época, a figura que ele era. A luta dele pela PAI, que ele virou vereador, eleito pelos familiares que tinham contato com os excepcionais, né, que ajudavam muito a PAI. Ele virou vereador, depois ele virou deputado federal, para trazer recursos para as APAES. Então ele era um cara diferenciado demais. E ele não perdia nada da cultura. Tudo ele ia ver, prestigiar. Por isso que nós criamos em 2001 o prêmio Nelson Seixas. Aí, se você pegar o prêmio Nelson Seixas, tem uma figura em Rio Preto, que é uma artista da cidade, que ele convivia com o Nelson a vida inteira na casa dele, morava no Jardim Seixas. Ele convivia com o Murilo Seixas, que é um arquiteto que hoje está em São Paulo, com a família inteira do Nelson Seixas. Aí eu falei, Beto, já é o Beto Carrazone. Falei, Beto, você conviveu muito com o Nelson, com a família do Nelson. Eu queria dar para você conceber o prêmio Nelson Seixas, o troféu. Aí ele pensou uma semana e falou, eu estou com uma ideia agora. Como é que é o símbolo da Zapai, que o Nelson que criou? O símbolo da Zapai é isso aqui, ó. As mãos quase As mãozinhas, juntas. né? É. O Beto fez isso aqui, ó. Girou a mãozinha, virou aplauso. Essa mãozinha que está lá, virou aplauso. Então, o Nelson Seixas, o troféu, é o aplauso. Aplauso aos artistas que ele tanto aplaudiu e aplauso a ele que foi uma puta figura, né, naquela época ali, prestigiando todos nós, né? Então, esse troféu, ele não está sendo feito agora, porque agora o prêmio não tem esse caráter do dia a dia dele. Mas ele foi feito até há 3 anos atrás, mais ou menos. Por quê? Era o prêmio, os melhores coisas de música. Agora não, agora ele está dando 7 mil, 20 mil para distribuir os 1.400.000 aí para todo mundo, certo? Então não está dando para você fazer uma avaliação assim. Todo mundo tem que produzir um trabalho. E muitos não é nem selecionado. Mas aí você vai produzir 200 troféu, aí não fica meio sem graça dar o troféu nessa fase, né?
Então, a gente valoriza, divulga isso na imprensa, tudo, mas quando ele reduz para 6 prêmios, 5 prêmios para cada categoria, então aí você vai ter um Oscarzinho em Rio Preto, um Oscar... Vai lá na Swift, a gente fazia na Swift, ou no Teatro Municipal, a entrega do Nelson Seixas, com a mulher dele presente lá, que ele já faleceu e tal. Mas agora não justifica mais você fazer 200 prêmios, né? Porque a ideia é que todo mundo ganhe, mesmo para poder passar essa fase difícil. Mas na fase normal dele, das 3 modalidades, a gente distribui os melhores para que são os melhores de cada área. Então, essa é a figura do Nelson Seixas. Aí, depois que nós saímos do governo, e, infelizmente, a pessoa que estava... Teve 4 secretários de Cultura durante 8 anos. Quase 1 por 2 por ano. Alguns ficou 1 ano, outros ficou 2 anos. Tal. Aí passou Aí fez o Cultura para Todos. Eu falei, acho que Aí nós resolvemos... olha, isso aqui é igual a isso, não tem nenhuma diferença. E já tinha a lei do Nelson Seixas. Entendeu? A gente pegou... Fizemos uma lei para fazer só o Nelson Seixas. Faz muito mais sentido, né? Mais sentido, homenageia uma pessoa célebre aí da cidade. Ela ficou até assim. O nome não é ruim, o nome para todos. Mas a Secretaria de Cultura tem que trabalhar para todo mundo. Né? E a gente não tem dinheiro para fazer muito mais que precisaria fazer. Mas assim, virou um nome meio popular aí para... Né? E as pessoas não gostavam muito dele, porque o Nelson não tinha papo na língua, não. O Nelson falava na lata, assim, pá, entendeu? Até para quem virou prefeito na época. Muito bom. Ô, Ganga, e também a gente estamos encerrando aí, indo para o final do programa. Qual que é a expectativa aí para o FIT, que já está batendo as portas já aí, né? Faltando uma semana, né? O FIT sempre é uma grande expectativa para nós que realizamos. E para o público, praticamente não tem mais ingresso, está esgotado, né? E o FIT, ele todo ano ele se reinventa, né? Por exemplo, esse ano nós temos a volta do Teatro Humberto Sinibaldi, que estava fora 4 anos fora. Todos os palcos italianos, que são os espaços fechados, vão ter o FIT. Teatro do SESI, Teatro Nelson Castro, Teatro Humberto Sinibaldi, o Teatro do Sesc, né? Todos os teatros que têm plateias limitadas, um com 130, outro com 350, outro com 400, né? Outro com 900, que é o caso do Paulo Moura. Todos os teatros vão estar com espetáculo. Inclusive, esse ano vai ser ano de grandes musicais. É um ano que vai ter musicais belíssimos também no festival. Vamos continuar fazendo teatro de rua, que é muito bom. A cidade gosta muito de teatro de rua. Vamos ter teatro em Schmidt, Talhado. Vamos ter esse ano... um espetáculo dentro da biblioteca da Unesp. É um espetáculo feito para... O ambiente tem que ser uma biblioteca. Né? Vamos ter espetáculo aqui no centro. Né? A Argentina vai fazer um espetáculo aqui no centro. Né? Um espetáculo inusitado que tem... Vamos usar uns equipamentos. Hoje ainda ajeitei um equipamento que precisava aí. Né? Um caminhão-pipa que faz chover, né? Tal, né? Só tem um na cidade, vamos testar ele se está igual está no filme, né, da peça. Então, assim, são tudo coisas inusitadas e o FIT, ele é uma espera muito grande. E a gente começa a fazer ele no ano que antecede, né? O FIT nós começamos a fazer depois da reunião de avaliação do FIT anterior. Agora tem um período de fazer relatório, SESC Prefeitura, a gente faz uma grande roda com o SESC e a Prefeitura e a gente escreve tudo, o que foi bom, se alguma coisa não foi legal. E aí daí a gente dá um tempo de uns 2 meses, já marca uma reunião pensando já no ano seguinte, já no FIT de julho, né? É assim que a gente faz, né? O FIT, ele é pensado... É claro que no começo que só tem o Jorge lá, tinha o Matheus, que agora foi embora para São Paulo, agora é o Will, o Thiago, eu, o Jorge, minha equipe e tal. Mas depois agora já está entrando os freelancers, né? Pessoal contratado de várias áreas. Todo mundo é artista, então a maioria do pessoal, todo mundo é do meio teatral, são produtores, né? São técnicos que geram emprego para muita gente também, né? Tem uns que entram um pouco antes, que é o pessoal que pensa, né? O pessoal que vai coordenar a área técnica, tem que começar a pensar assim que definir os grupos. Definiu, já joga para uma pessoa de luz, uma pessoa de som, para começar a fazer os riders, né? E isso é muito trabalhoso, tem que ter alguém que tenha um conhecimento da linguagem, né? Toda, né? O FIT
Aí tem esse grande espetáculo de abertura, no dia 20, então vamos trazer, esse grupo é muito conhecido em Rio Preto, está voltando agora o Galpão de Belo Horizonte, né? Que é um grupo premiadíssimo, né? Volta agora com um espetáculo musical também, que é teatro de rua também. Vai ser feito lá na Arena da Represa, né? Enfim, o FIT está aí, as portas. Agora nós estamos na fase agora de preparar para receber as companhias, né? Já estão escalando já o time que cuidando de restaurante para almoço, jantar, café, hotel, né? Já toda a logística. Logística é muito grande, transporte. Tem espaço para vans, né? Então, cada grupo que chega tem uma van disponível com um anjo, né? O anjo é um funcionário nosso, um servidor que a gente contrata, que pega o grupo no aeroporto, se for no QG, chegando de van, aí toma conta dele até ele ir embora, para ele conhecer a cidade, para ele não atrasar no montagem de cenário, luz lá nos teatros que ele está, porque se atrasa, a plateia tem que começar na hora, porque tem gente que vai ver 2 espetáculos, um às 7 e um às 9. Então se atrasar o primeiro... É uma logística muito intensa, que nós temos uma grande experiência, desde o Nacional. O Nacional era feito só no Humberto Sinibaldi, e depois teve o circo que armava ali na praça, então eram 2 sessões, 19 e 21 horas. E depois já começou a vir alguns teatros de rua aqui na Praça Rui Barbosa. Aí o FIT, não, ele cresceu muito, né? Nós fizemos o FIT já em lugares inusitados, como Cadeião, quando a FATEC, lá onde você estudou. Antes de virar a FATEC, nós fizemos um espetáculo lá dentro. Ele estava com cheiro de Cadeião ainda, né? Fizemos dentro da Basílica. Bacana. Fizemos numa fazenda de gado, pastando. Né? Botamos uma arquibancada na fazenda e os ônibus levavam o público lá para essa fazenda, para ver as vacas tudo em volta da arquibancada, ali com cocô de vaca, tudo. Então, fizemos no Ega Muniz, que Ega Muniz é um manicômio, um hospital de manicômio, né, que fechou já faz tempo, né, o Egas Muniz. Nós trouxemos um espetáculo de Recife, que tinha 3 grupos, simultaneamente saía 3 grupos com 3 guias, né? Aí os grupos se encontravam depois, né? Então a gente fez em lugares bem inusitados. Fizemos aqui no prédio do Chamonix, hotel aqui. Sim. Fizemos aéreo, né? Com cadeiras em níveis ali. Fizemos com haste na represa. A haste quase ia para o meio da represa e voltava com o ator. Fizemos. O FIT não tem limite, né? E a gente gosta de cada vez trazer coisas novas. E a gente acaba tendo a oportunidade de trazer para a cidade esse teatro contemporâneo. O que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil? Você vê, esse ano foi um ano que não teve tanto por causa da pandemia. Tivemos quase 800 inscrições, né? Mas já tivemos mais de 1.000 já, antes da pandemia, né? Então, assim, o FIT, ele é aguardado. Quando demora para sair o regulamento, o pessoal fica cobrando tudo, né? Então, esse é o jeito do FIT. Ele é um festival que pode tudo, né? E o FIT discute todos os temas, né? Que temas que está aí hoje sendo falado, discutido, debatido, né? É a diversidade, é a questão do preconceito, do racismo, questão da política, questão da existência humana, né? Todos os espetáculos, os curadores, são 3 curadores contratados, nunca são os mesmos, né? Então, esse olhar desse ano, eles tiveram um olhar para alguns espetáculos que talvez os outros 3 do ano passado foram para outras bandas, né? E sem contar com a parte de formação, né? Tem a área de formação, que esse ano vai ser na Casa de Cultura, né? Que já está reformada também. Esse ano nós estamos fazendo voltar o Festival Nacional, que era tudo Casa de Cultura e o Teatro Humberto Sinibaldi, com o QG ali dentro. O QG antigamente era assim, até dormia assim na Casa de Cultura, com colchões no chão, o beliche, né? E no Senai, era férias, emprestava a cozinha do Senai para fazer as refeições. Hoje não pode mais fazer isso, tem que ter uma licitação com hotel, uma condição de conforto. O festival ficou profissional, né? Então ele é um festival de teatro profissional, né? Segue todas essas regras do teatro profissional. Então vem às vezes grandes atrizes que gostam de teatro, né? Vem em cartaz aqui na cidade também. O FIT é uma joia preciosa na área de eventos, né? Nós temos o FEM, que é outra joia. O FEM é conhecido nacionalmente. O FEM em outubro, já está tudo... Então, para começar a fazer o FEM.
que é um festival que revela compositores, né? Não é um festival de intérprete. Ele é um festival, o prêmio para melhor intérprete, mas ele é para revelar compositores, composições novas, né? O FEM, se você demora para passar agora agosto, não sabe inscrição, o pessoal fica ligando. Porque ele é esperado por todo mundo. O festival, o FEM, ele se notabiliza pela qualidade técnica. Nós temos uma banda, que chama banda, tem apelido de Banda FEM, que você mora lá em Manaus, você pode vir para o festival sozinho, você economiza, né? E a Banda FEM tira a tua música, fica 30 dias ensaiando as partituras todas. E aí você quer a banda inteira, você põe a banda inteira, que é só dois instrumentos. Então, são músicos de qualidade em Rio Preto que a gente contrata para que o compositor tenha menos gasto, né? Para trazer uma banda. Se ele quiser trazer, mas ninguém traz. Não tem. Porque é muito caro você pegar 4, 5 amigos, né? Trazer de avião para cá. Então, ele vem sozinho, ou máximo com alguém, né? E já... Aí depois ele tem um período de 20, meia hora para ele fazer o encontro com a banda. Tem dia que a banda massagem, né? Tem dia que a banda mostra umas coisas para ele, tá melhor assim, eu quero... Agora é assim. Entendeu? Que a banda também, aqui ficaria legal se ele fizesse isso, né? Mostra para ele, tá legal assim. A banda tem esse papel de melhorar, de fazer igual ou até melhorar, né? Então, assim, o Janeiro da Comédia, outro evento, também é da gestão nossa, desde 2001. O Janeiro traz o que tem de melhor em comédia, não é stand-up, é outra coisa. É espetáculos de teatro, de humor, né? De comédia, entendeu? Sim. É o único no gênero no Brasil. A cena do stand-up no Brasil ela é muito forte, né, hoje em dia, mas não é só stand-up, né? É o teatro de comédia, né? De comédia. O Janeiro de Comédia. Porque o stand-up, o cara já veio no Janeiro de Comédia, um bom espetáculo, mas que o stand-up ele é um pouco apelativo, né? Ele faz humor em cima da... Por exemplo, eu fui ver uma vez que a minha filha queria ver, eu tive que levar ela. Eu não gosto desse gênero muito, não, mas eu não tenho preconceito, não. Fui lá no centro de evento, estava lotado, 4.000 pessoas lá. Mas o cara faz a piada em cima da mãe dele, do professor que ele teve, e tudo muito, sabe, assim, escrachando, né? Escracho, mas mais escracho do que, né? Agora, quando o cara faz humor legal, né? Então, você não tem nada contra, mas a primeira parte foi boa, na segunda eu achei um absurdo, de onde ele tirava as piadinhas dele para escrachar as pessoas, né? Mas assim, nenhum preconceito, cada um, tanto é que eles têm um público fantástico, né? Sim. Todo mundo vai ver, volta para ver de novo e tal. Ô, Ganga, você já passou quase que o calendário aí completo pra gente, eu tava aqui até para passar, então em janeiro a gente tem o Janeiro Brasileiro da Comédia, em fevereiro a gente tem os carnavais de rua, né, aqui na cidade, os bloquinhos lá no Vasco, que é muito forte também. Forte. Aí em março a gente tem o aniversário de São José do Rio Preto. Cada ano a gente faz uma coisa. Eu já fiz o aniversário com 80 eventos na Swift. 3 dias, começava 9 da manhã, parava 3 da manhã. Sabe? Todas as áreas eu fiz. Agora eu fiz mais um desse ano com 29 eventos, né? O dinheiro estava mais curto, fiz mais, mas também com chamada pública, todo mundo podendo mandar projeto, mais de 80 projetos, pegamos com uma comissão de seleção, pegamos 29 projetos, né? E tem um evento novo que nós estamos fazendo agora, que o ano passado fizemos, que é o Axé, que nós fizemos no Dia da Consciência Negra. Foi lindo na Represa, que a gente repete esse ano. Todos os centros de terreiro, que é as matrizes africanas, o evento foi lindíssimo. Começou às 4 da tarde, foi até 9 da noite. Todo mundo dançando, cantando. Esse aí foi maravilhoso, foi feito em outubro, no dia 20 de outubro, ou próximo ali, né? Entendeu? Aí só seguindo, então, em julho a gente tem o FIT, né? FIT. Em outubro é o Festival de Música Popular Brasileira. Que é o FEM, né? Que é o FEM. Em novembro tem o Encontro de Bandeiras da Companhia de Folia de Reis também. Deixa eu explicar um pouco para você, não é bem assim, até o nosso amigo Fabinho tem um parente dele, querido dele, que é um dos líderes aí desse movimento da Folia de Reis. O Encontro de Bandeira ele acontece o ano inteiro, mas ele não acontece... que a cidade faz um calendário, é combinado não chocar. E o nosso vai ser em abril, certo? Em abril, lá no Eldorado, né? Lá na igreja do Padre Fábio ali, faz na rua, né? E usa o salão da paróquia, lá onde ele faz quermesse, para fazer o almoço das folias. Então, por exemplo,
eles colocam, tem Andradina, tem Votuporanga, tem lá, sabe, as regiões que tem Folia de Reis. Então, o encontro de bandeiras, porque o evento da Folia de Reis era dia 6, né? Dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, sim. Tem no Eldorado, no Juraci, que também é perto, não é tão longe do Padre Fábio ali. Então, o Juraci faz dia 6. Dia 6 tem as folias, Potirendaba costuma ter também. Mas o encontro de bandeira, ele acontece ao longo do ano, que criaram esse segundo evento. Ele é uma coisa que não é muito antiga, mas cada um faz e todo mundo está convidado para vir. Aí, é claro, vem aqui 15, 20, 25 cidades, vem. Até Andradina, que é longe, vem. Então, o nosso é em abril. Então, o encontro de bandeira ele acontece ao longo do ano, uma vez em cada cidade que tem envolvimento de Folia de Reis, você entendeu? Chama Encontro Bacana. de Bandeiras de Folias de Reis. O nome correto é Encontro de Bandeiras de Folias de Reis. legal. E em dia 6 todo mundo faz, né? Que eles vão fazer visita nas casas, angariar donativos Sim, sim. e o pessoal beija a bandeira. Eu me lembro que eu estava no final de ano ali em... Como que chama a cidade? Onda Verde, né? Aqui pra Onda frente. Verde. Tem, sim. tem também. E a gente estava reunido com o pessoal da escola lá do meu filho e tal, fazendo com as crianças, né, na chácara lá, final de ano. E aí entrou um grupo de Folia de Reis lá, a gente estava fazendo uma grande confraternização. Eles entraram lá, né, jantaram, almoçaram com a gente, enfim, eles cantaram as músicas. Foi muito bacana. Muito Eles bacana. têm uma tradição lá, bem legal, emocionante até. Nós já tivemos pessoas do Folia de Reis em Rio Preto que ligaram ao seu Benedito que já ganhou o prêmio Nelson Seixas. Porque os jurados nossos do Nelson Seixas, não eles são do Brasil, Sim. entendeu? O Zé Cabaleiro já foi jurado de música nosso, entendeu? Sim. Já foi jurado, na fase de seleção. No show ele veio, no FEM ele veio fazer o show, que nós contratamos. Mas na fase de seleção a gente contrata 3 caras para selecionar. Tem 400 músicas para tirar as 24 de Rio Preto. Então o Zeca foi da fase... Então ele viu... Um monte de música, Sim. porcaria, coisa boa, tudo. Agora nós contratamos ele Cantar. para ele fazer o show daquele ano. E aí em dezembro a gente tem o Réveillon na Represa, né? O Réveillon, ele está ficando assim agora. Ele foi sempre feito pela cultura, agora está sendo feito pelo Jorginho do turismo, mas eu ajudo. Eu ajudo também. Como o Carnaval foi para o Jorginho, mas eu ajudo com o nosso know-how lá e tal. O turismo, em muitas cidades brasileiras, no Rio, em São Paulo, quem faz é o turismo, né? Sim. Então nós estamos dando uma mexida, mas a gente dá apoio, como esse Museu Ferroviário eu estou ajudando também, né, tal. É assim. Queria te fazer uma pergunta. A gente falou muito, principalmente quando a gente falou do FIT, dos movimentos culturais, profissionais, né? Você bateu bastante aí que o FIT hoje ele é um festival estritamente profissional, né? Por conta o Nacional já era também, mas ele ficava lá no teatro, na Casa de Cultura ali, né? E já estava numa fase assim. Mas naquele tempo a gente tinha um movimento de teatro amador. Né? Hoje nossos artistas já estão partindo para viver de teatro. Nós temos hoje na cidade grupos, né? Que já estão vivendo de teatro, já estão com o seu documento de ator profissional, tudo, né? Era justamente em cima disso até que eu queria te perguntar, né? A gente, andando por Rio Preto aí, a gente vê diversos movimentos culturais independentes, né? Que não estão ligados necessariamente à Secretaria de Cultura. E como que a pasta enxerga esses movimentos, né? Como que eles podem procurar, por exemplo, a Secretaria para ter um incentivo a mais naquele grupo, para ele poder crescer também? Veja bem, a Secretaria de Cultura trabalha para a cidade toda. Eu já fui um artista independente que não tinha apoio nenhum da Secretaria de Cultura. Mas, por exemplo, o Nelson Seixas era para todo mundo. E o cara que é independente não participar, ele está desperdiçando, né? Ele pode, ali, se ele faturar um prêmio, né, ele tem um dinheiro. Então, assim, a Secretaria trabalha para todos. Agora tem o Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura, ele tem representações de todo mundo, né? Dos artistas independentes, né? Quando você faz, por exemplo, a área de música, todo mundo pode participar, né? Então, nós não temos nada contra, porque eu vivi essa época também de até, inclusive, estar discordando da política da cidade, que não tinha nem Secretaria de Cultura. Eu sou um cara que briguei para ter Secretaria de Cultura. Era uma gavetinha na educação, uma gavetinha aqui, e esqueciam da gente. Um dia eu falei para o secretário na época, olha, você cuida muito bem das escolas, está muito bonitinho os parques infantis, as unidades escolares, mas você esquece da cultura, né? Isso naquele tempo não tinha. Aí um prefeito, que nem era amigo meu, mas ouvindo esse debate, lançou uma Secretaria de Cultura, que nos primeiros 4 anos ficou uma secretária amiga dele lá numa sala na prefeitura com uma funcionária lá
só. Foi mais para falar que tinha. Tinha, mas aí a gente começou a falar, agora precisa ampliar isso, né? Então, hoje, a Secretaria de Cultura ela tem 10 prédios, eu faço gestão de 10 prédios, 150 funcionários, entendeu? Que trabalham para a cultura como um todo. Nós não temos discriminação nenhuma. O que nós fizemos na Secretaria de Cultura, que nós acabamos, foi com o tal balcão. Eu já fui vítima do balcão também. O que é o balcão? Quem é mais amigo do secretário leva mais. Leva mais. E a secretaria não tem dinheiro grande. Então, entendeu? Quem é mais amigo um vereador que tem contato com a secretaria, entendeu? Nós acabamos com isso. Agora, você quer apresentar um projeto? Via Nelson Seixas, entendeu? Mas aí a gente tem a Folia de Reis. A Folia de Reis eu preciso ajudar. Porque senão ela morre, entendeu? Como já está acontecendo. Rio Preto não tem nenhuma. Tem acho que uma Folia de Reis só. A outra que tinha o Cristal faleceu, entendeu? E se morrendo do Juraci e tal. Então ajudar eles não pedem nada. Eles pedem um somzinho, um palquinho, sabe? E umas tendas. Então, se você não ajudar, a catira. Nós levamos a Folia de Reis e a catira para São Paulo agora, no Revelando São Paulo. Rio Preto entrou tranquilo. E eu não mandei, eu peguei a que tinha. Né? Foi lá. Todo mundo gostou de ver. Eles falaram, nossa, como o pessoal de São Paulo gostou. Lá no parque da Água Branca, lá, sabe? Então, você vê, esse daí, quando eles vão, eles têm que ser recebidos para ver que eles não pedem nada para eles. São pessoas humildes que têm a sua profissãozinha e pedem para fazer o movimento do dia 6 ou o encontro de bandeiras. Né? Agora, hoje os artistas todos são atendidos pela secretaria, só que eles não quiserem, mas todos ouvido. Agora, não tem mais aquele balcão que você pegava aquele dinheirinho pequeno e dava para o cara que era mais próximo de você. A gente não faz isso na secretaria. O aniversário foi feito com chamada pública. 80 se inscreveram. Aí eles elegeram um júri, que eles podiam falar, eu não gosto que coloca avaliadores de Rio Preto. Eu gosto de trazer do Brasil. Mas, Ganga, para gastar menos, deixa. E assim alguém que gosta de avaliar também ganha. Nós topamos. Aí pegamos 5 pessoas que eles foram indicando. Aqueles mais votados nós convidamos. Se um não pôde, pegou o sexto mais bem votado. Então, assim, está tudo muito democrático, tudo muito participativo. E o conselho tem reuniões o tempo todo, debate-se tudo, né? Então, assim, você pode ser independente e participar, porque você vai ganhar, acabou, é o valor que o avaliador viu na sua obra, entendeu? Então, é isso, né? Eu a vida inteira não tinha, quando eu fazia teatro intensamente, não tinha ninguém para ajudar, era do bolso mesmo, vai lá na casa comprar tecido, fazer figurino, pagar a costureira, era assim, entendeu? Agora, isso tudo está sendo fortalecido, já a secretaria está organizada, ela está cadastrada no Sistema Nacional de Cultura, e o Sistema Nacional de Cultura preconiza que uma secretaria de cultura tem que ter fundo municipal de cultura. Nós temos, senão não podíamos estar recebendo esse dinheiro da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc. E ele preconiza que tem que ter um cadastro da cultura. Hoje nós temos um cadastro da cultura aberto, que foi muito discutido com a categoria, que tem mais de 1.200 cadastrados. Em todas as áreas, na área técnica, a área técnica de som, de luz, o cara é produtor, está lá, ele tem um trabalho em várias áreas, ele pode mostrar no seu currículo. O currículo é dele, ninguém mexe. Ele tem uma senha, eu quero tirar esse negócio que não faz mais sentido. Quero pôr isso aqui que eu acho que é melhor. Então, é só ele que mexe. E se alguém vir para São Paulo e quiser contratar um ator aqui, se ele falar, eu quero, assim, atores negros em Rio Preto, o cadastro já para todos os atores negros de Rio Preto. Eu quero trans de Rio Preto, todos os artistas trans. Isso não tinha. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele determina isso. Tem que ter Conselho Municipal de Cultura consultivo e deliberativo. Nós temos. Já está mudando agora a gestão, agora, 4 anos. Agora já vai ter presidente novo agora. Está em fase de definir agora. Nós temos Cadastro da Cultura, Fundo Municipal de Cultura. O dinheiro do Paulo Gustavo vai chegar na conta do fundo no Banco do Brasil. Ah, que bacana. Você entendeu? Bacana. Isso
Por que o Diário fez uma página inteira falando de quantas cidades que não vão receber o recurso? Porque não tem ninguém para cuidar disso. Não tem secretaria, ou se tem, não for atrás. Desorganizado. Entendeu? Então é isso. Então, eu estou deixando a secretaria, eu queria ter o meu prédio reformado. Eu optei por não fazer isso, eu fiz o Teatro Municipal, que é a ponta, né? Sim. O meu prédio é uma administração, eu estou lá no 4º andar, tem a Rádio Educativa no 3º, que eu estava falando naquela hora dos quem está lá, né? Depois dos museus tem a Rádio Educativa, que é eu sou parceiro da Secretaria de Comunicação, e no 4º andar é onde é o gabinete que eu trabalho lá com o Jorge, com o Luciano, com a minha equipe, né? Com o Mário Crealese, no Nelson Seixas, e a equipe lá. Então, assim, a Secretaria fez todas as nossas obrigações. Deixar a Secretaria, porque nós estávamos num período de recessão da cultura, que acabou o Ministério da Cultura, mas nós tínhamos certeza que o Ministério, ele é muito forte, o Ministério da Cultura, ele ia voltar. Sabe que você não tinha dúvida que ia voltar? E quando volta tudo. Lei Aldir Blanc, você tem que estar organizado. Então, isso aí é uma puta responsabilidade. Você mandar 300 artistas no Aldir Blanc, tem que estar tudo muito bem documentado, discutido, debatido. Entendeu? Então, assim, a minha equipe trabalhou muito para fazer a Lei Aldir Blanc. Era no dia 29 de dezembro, nós pagamos o último, que entregou o projeto no último instante, né? Todos os artistas. É claro que teve muito mais que 3 anos, mas tem alguns que não cumpriu, né? Regimentalmente, as regras do jogo. Agora nós estamos com o Paulo Gustavo quase para entregar também. Nós já estamos prontos, a conta já está aberta, já fiz a ficha bancária, entendeu? Agora só está esperando o recurso chegar. E nós estamos agora terminando o debate de como é que vai ser a distribuição do audiovisual. Ah, bacana. Foi muito debatido. Bacana. Muito bom, muito bom. Ganga, mais uma vez, muito obrigado, acho que pela presença, que se deixasse aqui, ficava muito tempo, tem muita história para contar história da nossa cidade, de tudo que envolve a cultura aqui de Rio Preto, acho que foi realmente um papo super legal, né? Foi muito bom. Para quem acha que cultura é pouca coisa, né? Tem muita coisa que a pasta da cultura faz. Eventos aí pela cidade, cuida, administra de biblioteca municipal, né, de diversas outras coisas. Então eu gostaria, Ganga, de te agradecer mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho à frente da pasta, para que você possa disseminar esse conhecimento aí para as próximas gestões, enfim, que a gente continue respirando cultura aqui em São José do Rio Preto. Agradeço muito vocês e que belo projeto de vocês, que já fizeram aí mais de 40, né? Sim, mais de 40. Pessoas, figuras que aqui vieram trazer conhecimento. Espero que eu tenha contribuído tanto com o projeto de vocês, como as pessoas que vão aí estar vendo a gente. Eu acredito muito que a cultura precisa dessas divulgações. Antigamente nós tínhamos só a TV, né, e o rádio, né, e a TV nem sempre tinha muito tempo para a gente, porque ainda mais no interior tinha um jornal, né, uma edição na hora do almoço, uma na hora da... Então a minha vez ficava assim, para encerrar jornal, né, os caracteres. Então a gente está mudando um pouco isso, com esse monte de projetos que estão acontecendo na área de comunicação, né? De parabéns vocês dois e obrigado pelo convite aí. Tá bom? Muito obrigado, Obrigado, ficamos a gente muito agradece. felizes. E você que está aí nos acompanhando, mais uma vez também muito obrigado por acompanhar e ouvir até aqui. Se você não nos segue nas redes sociais, pode procurar lá sempre Rio Preto Cast, tanto no YouTube e também nas suas plataformas de áudio preferida. Certo, Igor? Certo, Leandro, é isso aí. Nos siga lá no nosso canal no YouTube, passa o link para os amiguinhos, né? Se você aí é ligado em movimentos culturais, repasse esse episódio aí para todo mundo que você conhece, grupos teatrais, grupos de dança, grupos de músico, para sua mãe, para todo mundo aí que está envolvido. Beleza, então. Valeu, mais um programa. Valeu. E Obrigado se liga, desculpa aí, se liga aí no calendário, né, que a gente falou, verdade. No nosso próximo episódio aí, a gente vai falar mais profundamente sobre o FIT, né, Exatamente. que o Ganga já falou pra gente aqui um pouco da história do movimento, né, mas no próximo episódio a gente vai estar com quem, Leandro? Estaremos aqui com Jorge Vermelho e o Will, os dois aqui, que inclusive o Ganga já trouxe histórias também deles aí. Né? Exatamente, vamos falar mais sobre FIT. Fique Exatamente. ligado aí nos nossos próximos episódios. Valeu, galera! Valeu!